Olha, presta atenção, porque faltam menos de 30 dias para o fim do prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Como todos os anos acontece, muita gente, claro, vai deixar para a última hora. E além de tudo isso, ainda tem dúvidas sobre como fazer a declaração. Por isso, nós recebemos o professor e coordenador do Núcleo de Apoio Contábil da Univille, professor Mário César de Ramos, para falar de uma ação que vai acontecer no sábado, para tirar dúvidas da população, mas também já ensinar para a gente um passo a passo para facilitar a sua vida. Boa tarde, bem-vindo, professor. Boa tarde, Kelton. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na INTV para falar um pouquinho sobre um assunto tão importante que é imposto de renda. O senhor como contador tem uma grande, além de professor, contador tem uma grande experiência, sabe que não, por mais que todo ano tem que se fazer, as dúvidas sempre surgem, até porque acontecem algumas mudanças, né? Isso mesmo. Ao longo da existência do imposto de renda, a gente teve várias alterações que foram melhorando a forma de poder fazer a declaração e facilitando a vida do contribuinte. É claro que quando fala em imposto de renda, as pessoas têm várias dúvidas. Então, o propósito dessa nossa vinda aqui é chamar vocês para o nosso evento que acontece no sábado, na Univille, mas também falar um pouquinho mais sobre como funciona e as dúvidas que vocês têm sobre o imposto de renda. Professor, recentemente o governo anunciou uma mudança aí na elevação do teto. Já está valendo? Quem é que tem que declarar esse ano? Na realidade não está valendo ainda. Essa mudança vai acontecer a partir desse ano, mas vale para o ano que vem no imposto de renda. Então, quem vai declarar esse ano é quem teve oferiu rendimentos até R$ 28.559,70 no ano de 2022. Então, quando a gente fala ano de 2023, a gente está sempre fazendo a declaração referente ao ano anterior. Então, isso é importante a gente mencionar. A partir até 28 mil. E aí, o que pode ser considerado como renda? Por exemplo, só salário, pensão entra, o que entra? Na realidade, é uma série de informações que a gente tem que colocar para o público também, porque quando a gente fala em imposto de renda, a primeira que a gente tem como base é o salário mesmo, né? Toda pessoa que tem vínculo empregatício é obrigada a fazer a declaração se ganhar até esse 28 mil que eu comentei com você. Mas toda a parte de pensão alimentícia, toda a parte de você vender o imóvel, comprou carro, é importante que você faça a declaração para verificar se você teve ganhos de capital, ou seja, você ganhou o valor maior do que você tem registrado dentro da sua declaração anterior. É importante. Agora, professor, além da pessoa física, a pessoa jurídica, né, quem tem MEI, também foi estendido o prazo esse ano. Também termina agora, final de maio, né? Sim, isso mesmo. Por que foi estendido o prazo? Porque com ao longo do tempo a gente percebe que tem algumas mudanças a serem feitas. Então, a Receita Federal, ela resolveu aumentar um pouquinho esse prazo para que a população faça com calma, mas mesmo assim, né, em fazer com calma as pessoas vão deixando cada vez mais para o final. Então, nas últimas semanas, o cuidado que tem que ter é com acesso à internet. Como o uso todo está no acesso à internet, é interessante que você use uma internet adequada para que faça a declaração em tempo hábil. Então, corra rápido, né, faça a declaração. Se tiver dúvidas, compareça no sábado no nosso evento. Professor, quem pode fazer sozinho? Quem que o senhor sugere assim, que dá para se virar, baixar um aplicativo, preencher sozinho? E quem, de repente, precisa buscar a ajuda de um contador? Isso é uma pergunta muito pertinente. As pessoas que têm um vínculo empregatício, ou seja, apenas uma empresa, é importante que você faça a declaração sozinho, porque não é tão difícil, de forma intuitiva, conseguir fazer. Agora, as pessoas que têm mais bens, que têm muitos rendimentos, que têm muitas aplicações financeiras, aplicações de bolsa de valores, eu aconselho que você atrás de um contador que tem toda a experiência e possa dar todas as informações pertinentes a você. Porque não significa que tu vai pagar menos ou mais impostos, mas significa que tu corre menos o risco de cair na malha fina, né? Essa é uma situação bem importante também mencionar, Kelton. Quando a gente fala em malha fina, às vezes são cuidados bem específicos. A inclusão de um cônjuge que você não tem mais, você separou, a situação do dependente que não é seu dependente, porque tem que ter claro o que é um dependente, a gente pode explicar um pouquinho mais sobre isso. E até a situação de bens, né? Você pode fazer em conjunto, com o seu cônjuge ou não. Então, tem algumas características que é importante que você, se na dúvida tiver, entre em contato com o contador. Nesse sentido, eu até tenho uma dúvida. Por exemplo, os pais são divorciados, mas têm um filho em comum. O pai paga pensão, mas a criança mora com a mãe, o filho mora com a mãe. Os dois podem citá-lo como dependente? Na realidade, um só. Sempre quando tiver a separação, eles têm que escolher, apesar de ser uma coisa mais difícil, mas os dois têm que escolher quem vai declarar o filho. Mesmo que o pai pague a pensão alimentícia, ele vai dizer assim, quem vai declarar vai ser a mãe, ela vai estar recebendo esse valor e vai estar declarando no CPF do filho. Lembrando que, a partir do momento que a criança nasce hoje, é obrigatório você fazer o CPF, para que você consiga ter esse controle. Tanto é que a gente está sabendo que a identidade também vai mudar, o número da identidade vai ser o CPF, para ter essa possibilidade de controle também junto à Receita Federal. Através dos bancos, a Receita também tem todo um controle da nossa vida financeira, não tem como ocultar nada, né? Na realidade, o que as pessoas falam assim, eu não vou declarar. Hoje em dia, não é não declarar, você tem que verificar se é preciso declarar, porque hoje tem uma declaração pré-preenchida que 90% das informações que você tem vinculado ao CPF, a Receita Federal já tem acesso. Meu Deus. Já que tocamos nesse assunto, o professor está aqui com o notebook dele e, presta atenção, porque vai aparecer na sua tela, então, o passo a passo de como você deve proceder. Professor, então,
o senhor falou em declaração pré-preenchida. Isso. Como que acessa isso? Bom, primeiro tem dois processos. Primeiro você tem a declaração que é feita pelo Imposto de Renda normal, que é o software mesmo, que é esse aqui que vocês estão enxergando na tela, onde você vai conseguir uma nova declaração, que você preenche em nova declaração. Você tem a possibilidade de fazer sempre quando trata da pessoa que não tenha... quem tem rendimento, vai fazer essa declaração anual ajustada, de ajuste anual. Então, você vai colocar ali. Se você nunca fez a declaração, vai fazer a declaração em branco aqui, ó. Agora, se você já tem declarações anteriores, é puxar a declaração para que ele busque as informações dos seus bens já com base no valor do ano anterior. Então, esse é o objetivo principal. Dá para puxar por aqui? Puxar por aqui sem problema nenhum. Mas eu mudei de notebook, professor. Não tem problema. Se você salvou essa situação em uma rede, até buscar junto à internet, você tem acesso a baixar essas informações. Com o advento dessa pré-preenchida, que eu comentei já, né, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, 90% das informações já são preenchidas. Então, as informações do ano passado e desse ano já tem lá dados importantes. Então, a gente pode já partir que 90% das informações já vem aqui na pré-preenchida. Entrando no imposto de renda, se você olhar aqui, voltando nessa tela anterior, é importante a gente mencionar, aqui já aparece a situação de entrar com GovBR. Essa tela é de um aplicativo, né, que você entrou no Google, foi lá no Meu imposto de renda e baixei a declaração lá do imposto de renda. Então, esse aplicativo, que até ano passado é vinculado, basicamente, todas as declarações eram feitas por aqui. A partir de 2021, mais ou menos, a Receita Federal divulgou a pré-preenchida, para facilitar realmente as informações e não ter um erro de digitação. Então, às vezes as pessoas caem em uma malha fina só pelo fato de colocar invertido centavos, 75 para 57, já cai em uma malha fina, porque o sistema não é automático, ele faz a verificação e validação dos dados de forma automática. Então, se tiver uma diferença de centavos, já cai na malha fina. Então, é uma coisa bem interessante. Mas essa pré-preenchida está aqui dentro? A pré-preenchida, ela aparece aqui na internet, se você clicar aqui, a hora que você entrar com o GovBR, importante mencionar, né? Todas as pessoas hoje têm toda a documentação, carteira de identidade, carteira de motorista, já num ambiente já digital. Nesse contexto, automaticamente, você vai ter a possibilidade de ter o GovBR, que é o site do governo que tem essa possibilidade de todas essas informações. Então, esse GovBR nada mais é do que essa plataforma para que você consiga acessar as informações pré-preenchidas. Importante mencionar, precisa ter nível prata ou ouro. Como eu faço essa situação? A hora que você clicar aqui, no meu caso, o meu é ouro, que já está vinculado a um processo especificamente numa conta corrente, onde você tem todos os acessos já que o governo tem disponibilidade para você. Então, você vai vir aqui, vai vir em minha conta, e aqui vai aparecer nos dados pessoais, desculpas, e vai ver a possibilidade de aumentar o seu nível, se fosse o caso de aumentar. No meu caso, não aparece mais essa informação, que eu já sou nível ouro, mas aqui só vê o nível. Aqui vai ter, nesse ver nível, vai ter a possibilidade de aumentar o nível. Então, você pode ser para prata ou ouro. Prata, na realidade, você pode ter um acesso junto com o seu documento bancário, ou quando você fala ouro, é que você já tem uma carteira digital, e daí você pode fazer todo o reconhecimento facial e tem todas as possibilidades. Okay? Parece uma coisa difícil de outro mundo, gente, mas simplifica muito a nossa vida. Você pode ter acesso à carteira de trabalho, à sua carteira de motorista, né? Toda a sua vida ali numa única plataforma. Uhum. Na hora que você entrou daí com GovBR, vai aparecer essas informações. Aqui é importante mencionar que vai fazer todo o teu histórico especificamente. Então, se houve algum problema de malha fina, aqui especificamente vai aparecer já que a tua declaração está em processamento de algum problema. No meu caso, foi toda processada. A única que não foi, por quê? Porque como a gente está fazendo o processo, eu estou declarando junto com os alunos, que a gente tem uma disciplina específica de extensão na Univini, que é Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, e agir um projeto também, com o sentido de aproximar os conhecimentos teóricos, nesse caso imposto de renda, para a praticidade, para poder estar apresentando para as pessoas quais as suas maiores dificuldades. Então, nesse contexto, a hora que você entrar no imposto de renda aqui 2023, automaticamente já passa a preencher a declaração. Na hora que você clica nessa tela aqui, ele já vai abrir uma situação. Às vezes o site, lembrando, né, quanto mais pessoas estão acessando o site, ele é mais complexo e mais difícil, mais demorado, mas ele está muito rápido. Então, se eu olhar aqui, ó, 100% aqui, a minha identificação, a situação se eu tenho dependentes, tudo isso já foi trazido da declaração anterior, inclusive, quando se trata de rendimentos de 2022, já estão registrados aqui. Então, a dificuldade não existe no sentido de você não vai estar tendo erro na situação de ter algum problema especificamente de estar encontrando distorções. Até aquele caso específico, que é importante mencionar, você foi no dentista, né? O dentista te deu um recibo. Automaticamente esse recibo já vai estar de alguma forma atrelado ao teu CPF e já vai estar aparecendo na tua declaração. E que sempre era uma grande dificuldade atrás de recibo, né? Uhum, então, gente, uma grande novidade e importante, então. Então, vai fazendo todo o processo, ele vai aparecer os erros. O que é bom dessa plataforma é que ele é muito intuitivo. Ele vai dar os erros para vocês aqui em cima, nesse aqui que está tudo certo, mas vai aparecer erros. Clicando ali, vai dizendo quais são os itens que você precisa preencher ou que não estão de acordo com aquilo que está na base de dados da Receita Federal. Aí eu faço um download desse documento?
Para poder puxar para o aplicativo? Na realidade, vai estar tudo aqui. Tu vais tudo por aqui, não precisa fazer download nenhum. Essa é a base. Então, a declaração, aqui já aparece, né, as informações. No meu caso, eu coloquei um valor hipotético, mas você pode fazer por 2 momentos. Desconto simplificado, o que é isso? É que tem um percentual, você tem a tua receita, né, que seja os teus rendimentos, vai calcular um 20% e vai calcular um imposto de renda. E aí ele vai comparar com aquilo que você pagou, o que pagou? Que descontou da tua folha de pagamento ao longo do ano de 2022. Percebe-se lá que você pagou menos, né? Então você tem que pagar um pouquinho mais. E vai aparecer, então, imposto a pagar. E podemos abrir, então, uma que o senhor puxar, então? Na realidade, essa aqui, ó. Na realidade, essa aqui tem a simplificado. No meu caso, está 00, né? Mas ele vai aparecer um valor aqui se você tiver a pagar ou a restituir. O que é restituir? Que você pagou mais e o governo vai te devolver. Tá, vamos voltar lá para o aplicativo, então? Sim. Então, essa é a possibilidade para quem quer puxar os dados do ano passado. Isso. Quem vai iniciar uma do zero, aqui, É só uma aqui, né? É simplificada. só clicar aqui, iniciar a declaração, vai ter o teu CPF, vou colocar o meu exemplo aqui, só para a gente não ter problema nenhum, tá? O próprio aplicativo indica os campos que precisa preencher? Na realidade, você vai preenchendo, depois ele vai dar um erro, né? Por exemplo, vamos criar o meu só para a gente poder ter um momento. Só colocar a Mário aqui para a gente dar um ok, só. Então, na hora que você faz esse processo, né, ele vai dizer claramente quem é obrigado a fazer a declaração e por quê. A gente vai dar um ok, só um momento, vai dar um ok. E já, aparentemente, já aparece aqui, ó. Aí você vai aparecendo as informações que você tem que preencher, identificação, os dependentes e assim por diante. Na hora que você faz isso, se por acaso eu fizer uma identificação e faltar alguns dados, ele vai dar uma mensagem de erro para mim e vai dizer o que eu preciso preencher. Perfeito. Professor Mário, então agora vamos falar da ação no sábado Certo. na Univille. Perfeito. Qual o horário, quem pode participar e que documentos deve levar? Tá, é importante mencionar, novamente, faz parte do projeto NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, e da disciplina Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, Vivência de Extensão. Então, todos os alunos, que eu sou ao todo 32 alunos que eu tenho, eles vão estar disponíveis para a população no dia 6 de maio, agora sábado, lá no Univille, no Polo, no Campus Bom Retiro, na sala A111, Laboratório de Informática, com possibilidade de atender o público nas suas diversas dúvidas sobre imposto de renda. Que dúvida? Do básico, né? Quem deve declarar, por que devo declarar, o que deve levar? Se a pessoa é empregada, tem vínculo empregatício, ela tem que levar o seu informe de rendimentos. Se por acaso ela conseguir ter o GovBR, e se não tiver a gente consegue explicar também no dia como faz isso para ter acesso à pré-preenchida, automaticamente as informações do informe de rendimentos vão estar lá, não precisa. Mas se eu tive venda de veículo, trazer essa situação da venda, compra de veículo, de um imóvel. Então, hoje em dia, a Receita Federal precisa de dados cada vez mais detalhados. Suponhamos, Kelvin, você comprou basicamente um imóvel. Lá vai ter a inscrição imobiliária, vai ter o contrato lá no registro de imóveis, tudo isso vai ter que dar detalhado para que a Receita Federal tenha essa informação e depois, na hora que você faça uma venda, suponhamos esse imóvel, consiga saber se houve ganho de capital, ou seja, se você ganhou dinheiro nesse evento. Tá certo. Okay. Professor Mário, muito obrigado pela sua presença. De nada. Sucesso no evento, então.